Fala concurseira, retomando os vídeos aqui de atualidades do Doutor Concurso, pedindo para começar esse vídeo, para você, clicar já no sininho, clique no sininho aqui para você receber as notificações, participa das nossas redes sociais, se inscreva no canal, curta e compartilhe. A gente teve um hiato aí, de uns 2 meses, teve uma turma de férias também, eu também tirei uns dias, mas, gente, aconteceu muita coisa. Cada novidade que nós tivemos nesse comecinho de 2019, o ano, mas agora retomando nossa trajetória normal, toda semana, vídeos atualizados para vocês, e a gente espera que vocês estejam gostando sempre. Tá legal? Vamos lá, então. Âmbito nacional para começar da semana passada. Gente, uma boa notícia pelo menos para os microempreendedores desse meu Brasil varonil. Que coisa legal, em 2019 nós tivemos mais de 8 milhões de novos microempreendedores em atividade nesse país. Bom, claro que isso também não é à toa. Os números divulgados na semana passada pelo governo indicam que a população está tentando procurar uma alternativa em relação à crise. É aquela pergunta típica já montada nas bancas por aí. O aumento do empreendedorismo e do microempreendedorismo é originário de onde? E automaticamente da crise como um todo. As pessoas perdem seus empregos e vão automaticamente trabalhar na informalidade. Mas agora, com as facilidades da lei do microempreendedor, essas pessoas estão tendo possibilidade de entrar no mercado de trabalho. É bem verdade que vai desde uma pequena confecção ou uma pessoa que resolve fazer uma panificação artesanal em casa, um motorista, por exemplo, de aplicativo. Todas essas pessoas estão tentando se virar. Por quê? O crescimento das microempresas em comparação com 2009 foi de 120%, ou seja, em 10 anos, o crescimento que se deu na aplicação ou na abertura de micro e pequenas empresas mostrou exatamente a possibilidade das pessoas quererem, de uma maneira até necessária para a sobrevivência, lutar por sua independência financeira, uma vez que não estavam mais no mercado competitivo de trabalho. É bem verdade também que outras perguntas correlatas a isso podem automaticamente vir atreladas. Uma delas, por exemplo, que a gente pode só citar rapidamente aqui. Os microempreendedores são uma massa de trabalhadores ou uma massa de empregadores? Porque a lei do microempreendedor, por exemplo, faz com que você também possa contratar dentro do seu escopo mais um funcionário. E as relações trabalhistas que acontecem por aí ainda são geridas pela CLT. Aí está um problema, porque da mesma forma que você tem uma questão de renda a mais que você capta, se você contrata uma pessoa para trabalhar com você e eventualmente essa pessoa tem algum tipo de problema, a lei trabalhista não é proporcional, por exemplo, em relação às grandes empresas. Essa é uma outra discussão, mas isso é motivo para vídeos futuros. O importante é que os números são positivos e que a economia, de uma certa forma, também vai ser movimentada por esses 8 milhões de novos microempreendedores por aí. Notícia boa, mas que a gente tem que prestar atenção porque cai em concurso. Segunda informação que a gente infelizmente tem que lidar e sempre analisando os dois lados. O governo na semana passada sancionou o cadastro positivo de bons pagadores. Vamos lá. O cadastro positivo, na verdade, ele existe desde 2011, ok? Só que até então ele era facultativo. E o que é o cadastro positivo? É uma espécie de banco de dados em nível nacional, que ranqueia a capacidade financeira de cada um de nós brasileiros e brasileiras. Ou seja, em algum momento, quando você tem o seu poder de compra de uma certa maneira questionado, você vai participar de um score, ou seja, de uma pontuação que estabelece se você é bom pagador ou mau pagador. Vai de 0 a 1000. E aqueles que são de 0 a 300 são considerados mal pagadores, ou seja, o risco dessas pessoas não honrarem com seus compromissos é alto. De 300 a 700 seria um risco médio, ou seja, as instituições financeiras que podem oferecer crédito olham para você que está nessa faixa, que você na sua pontuação estiver de 300 a 700, consideram que você tem um risco médio de pagar suas contas e honrar suas contas em dia. E acima de 700 pontos são aqueles consumidores, aqueles bons pagadores, e estes sim vão fazer parte automaticamente, como todos nós, do cadastro positivo. As instituições bancárias têm dito o seguinte:
Aonde isso vai beneficiar o consumidor? Taxas de juros vão poder ser colocadas e aplicadas de forma diferenciada para aqueles consumidores, aquelas pessoas que têm boas avaliações no cadastro positivo. Ponto. A pergunta que fica, e agora todo mundo tem que mais ou menos se refletir um pouquinho, é o seguinte: e aquelas pessoas que tiverem qualquer tipo de intercorrência ou problema, por exemplo, e ficarem inadimplentes por 1 mês, 2 meses, e sempre tiveram, por exemplo, um cadastro positivíssimo? Como que vai ser a conta desse score? E outra coisa, nós estamos lidando hoje com essas informações e desde 2011 era facultativa a sua inscrição, ou seja, você participar do cadastro positivo ou não. A partir de agora, com a lei aprovada pelo governo Bolsonaro e que vai entrar em vigor daqui a 6 meses, todos os brasileiros vão fazer parte desse cadastro. Ou seja, todas as informações bancárias suas, minhas, de todos nós que estamos vendo esse vídeo, vão ficar disponibilizadas para as instituições financeiras. Se você não quiser fazer parte do cadastro positivo, você vai ter que solicitar a sua desinscrição nesse cadastro. Só que automaticamente então, você também não vai fazer parte dos benefícios que as instituições bancárias vão lhe dar na questão de descontos em juros, de financiamentos A, B ou C. É muito discutível isso, é muito preocupante quando você analisa exatamente, quando uma instituição bancária fica totalmente ela focada no seu dado pessoal. E aí abre essa discussão exatamente, que vai cair em concurso provavelmente, da segurança dos dados pessoais nesse ambiente virtual que nós temos. Uma vez que nós todos temos os nossos dados fornecidos por instituições bancárias e controlados por elas, eles vão poder conseguir mensurar quem é bom pagador e quem é mau pagador. Ok, quem é bom pagador já faz a quantidade de e-mails que você vai receber, de e-mail marketing que você vai receber, ou que de uma maneira ou de outra você vai ser bombardeado por promoções ou possibilidades de financiamento. Ou seja, de uma maneira ou de outra, o cadastro positivo, que vem sendo muito elogiado, inclusive por entidades financeiras, faz com que somente uma via de mão única aconteça. O banco fica sabendo dos seus dados, mas você não fica obrigado a receber um desconto se você for fazer um financiamento, porque os bancos, pela lei, não são obrigados a te dar esse desconto. Agora, eles são obrigados a saber se você é um bom pagador ou não. Isso é altamente questionável. Provavelmente as bancas de concurso vão fazer essas questões da positividade e negatividade do cadastro positivo. Preste atenção, fica antenado com isso, porque isso é assunto para a gente discutir em outros vídeos, tá legal? Gente, agora âmbito internacional, a novela do Brexit. A novelinha antiga que começou lá atrás, hein? Começou aí de 2015, 2016, com a separação, ou o plebiscito que foi feito pela população inglesa para votar se permanecia ou não dentro da União Europeia. Por uma eventualidade, a gente já discutiu isso em vários vídeos aqui, o Brexit foi, de uma certa forma, aprovado por grande parte naquela época da população inglesa, que aceitou exatamente e votou sim, nós queremos sair do bloco europeu. O que aconteceu então? A primeira-ministra Theresa May, que depois assume já de uma maneira ou de outra, com esse abacaxi para descascar, logo que ela vira primeira-ministra, ela estabelece que em 2 anos, isso lá em 2017, até 2 anos, ela iria conseguir fazer com que a separação da Grã-Bretanha, Reino Unido, iria acontecer do bloco europeu. Bom, o que tem acontecido de lá para cá? Várias negociações e tratativas, principalmente entre parlamento inglês e a própria Theresa May. Ou seja, há um combate de poder em cima desses 2 grupos. Por quê? O que está acontecendo efetivamente é que é o seguinte, a população já se manifestou, mas se manifestou há algum tempo atrás. De lá para cá, há algumas discussões geopolíticas que principalmente vão dar conta da questão política da Irlanda do Norte, da distância, da fronteira física que separa a Irlanda da Irlanda do Norte. A Irlanda faz parte da Grã-Bretanha, do Reino Unido como um todo. Há uma lei de 98 que estabelece que, exatamente um acordo foi feito para a queda do terrorismo que era feito pelo ETA na Irlanda do Norte, que as fronteiras não poderiam ser físicas. Acontece que a Irlanda do Norte não quer sair totalmente do bloco. E, uma vez que eles saiam do bloco europeu, as fronteiras têm que ser refeitas. No caso, a fronteira da Grã-Bretanha como um todo, porque é uma ilha, está fora do continente. Não vai ter problema. Mas internamente essas fronteiras vão ter que acontecer.
Há também uma outra discussão, isso é discussão geopolítica, tá? Há uma segunda discussão que os parlamentares ingleses colocam na questão. É a seguinte: como que vão ficar as questões das taxas alfandegárias, da questão da migração, da moeda ou dos negócios que acontecem? Porque durante o período em que a União Europeia esteve dentro do bloco europeu, como dentro da Inglaterra, as legislações inglesas foram antenadas e foram, de uma certa maneira, alinhadas com as legislações da União Europeia, inclusive as leis trabalhistas. E agora, numa separação, como que isso vai ficar? Porque é impossível de se votar um projeto imediato de grandes mudanças legislativas em pouco tempo, e nesse ato que vai acontecer, os grandes problemas que vão acontecer, principalmente com investidores. A situação como um todo não é tão simples de explicar, é mais espinhosa do que a gente pensa. O que acontece na semana passada é que a Theresa May faz um pedido, novamente, para a direção do controle, os parlamentares, na verdade, europeus, que fazem parte da União Europeia, pedindo uma prorrogação da determinação final do prazo de separação até 30 de junho. Isso ainda está sendo analisado pelo Parlamento Europeu como um todo, todos os integrantes da União Europeia, mas dentro do governo europeu, o Parlamento inglês, o Parlamento britânico, se manifesta contrariamente a Theresa May, com várias correntes, inclusive ideológicas, dizendo que o melhor caminho seria uma separação sem nenhum tipo de acordo comercial. Separação unilateral, a partir de agora o comércio, todos os contratos são rompidos e cada um segue seu caminho, que dá um impacto financeiro gigante. 2. Um novo plebiscito. Um novo plebiscito que perguntaria para as pessoas se elas querem ou não deixar o bloco europeu e, automaticamente, dependendo da manifestação do povo inglês, se essas pessoas continuam favoráveis a permanecer ou separar, uma retratação do governo inglês. Isso teria impactos políticos gigantescos. Ou seja, essa prorrogação ainda está sendo analisada. Engasguei. Ou seja, de uma maneira ou de outra, a Theresa May está numa situação complicada e ela precisa tomar uma decisão. Essa decisão não passa somente pela mão dela, mas passa principalmente pela mão dos parlamentares ingleses, que provavelmente estão fazendo oposição ferrenha a ela por conta das eleições internas que vão acontecer até o final do ano. Olha o tamanho do problema. A gente acha que no Brasil tem problema na política, né? A Europa tem muito mais que a gente. Mas lá, os parlamentares e as democracias são mais consolidadas, vamos dizer assim. Bom, é muita coisa para pouco tempo, mas a gente recomenda que você sempre leia mais e vá procurar esses temas automaticamente para se atualizar, legal? Terminando o vídeo pedindo para você se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, curtir, compartilhar e sempre fazer parte das nossas redes sociais, para que a gente sempre faça vídeos legais para vocês toda semana. Desculpa engasgado agora há pouco, mas faz parte, tá legal, gente? Pessoal, um grande abraço, a gente se vê semana que vem e até lá, valeu!